conseguiu ainda se acomodar, a gente também está transmitindo nas outras salas, então podem ficar à vontade, tá bom? Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos à sede da AERJ para a primeira edição dos Encontros AERJ. A iniciativa tem como objetivo promover um espaço qualificado de diálogo sobre os caminhos para o desenvolvimento da infraestrutura, da engenharia e da economia fluminense, aproximando o setor produtivo das propostas dos pré-candidatos ao governo do Estado. Agradecemos a presença de todos os empresários, profissionais, autoridades, representantes de entidades e convidados que nos acompanham nesta manhã, em especial aos nossos associados à AERJ, cuja participação fortalece o diálogo institucional e o desenvolvimento do setor de engenharia no nosso Estado. Neste momento, convidamos para compor a mesa o nosso presidente Ícaro Moreno, presidente da AERJ, Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Ronaldo Haddad, vice-presidente do Conselho Consultivo da AERJ. Pedrinho. Com a mesa devidamente composta, convido o presidente da AERJ, Ícaro Moreno, para suas palavras de boas-vindas. Bom dia a todos, tá? E a todas, tá? É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, principalmente nesse dia hoje, dia de chuva, dia cinza, né? No Rio de Janeiro, não é fácil quando chove, é uma dificuldade, mas então agradeço muito a vocês a presença também do pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas. Te agradeço muito, que nos honra com a aceitação do nosso convite para essa série de encontros institucionais com os pré-candidatos ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria também de registrar uma mensagem do presidente do Conselho da AERJ, Carlos Alberto Brise Benevides, que agradece a presença do nosso convidado e de todos os participantes. Infelizmente, por motivos pessoais, ele não pôde estar presente nesse encontro. Temos a satisfação de contar, nesta manhã, com a presença também do vice-presidente do nosso Conselho da AERJ, Ronaldo Haddad, a quem convido para fazer uma breve saudação para todos aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Queria agradecer aí a presença, dar as boas-vindas em nome da AERJ, agradecer aí a presença dos nossos associados, amigos e demais convidados. É muito importante aqui o que a AERJ está. Agradecer ao Ícaro, nosso presidente executivo, e a equipe super competente da AERJ, que promove mais uma vez aí esse encontro. E é muito importante a gente trazer aqui para a nossa casa os candidatos, os pré-candidatos ao majoritário do governo do Estado, porque a missão da AERJ não é só, o comprometimento da AERJ não é só com as empresas de engenharia e com a engenharia fluminense. Ela é principalmente com a sociedade. E o que a gente debate muito aqui nas nossas reuniões é que a gente quer que o Rio de Janeiro passe a ser, de novo, a esperança aí para os nossos filhos, os netos, que eles possam fazer futuro, constituir as famílias aqui e carreira aqui dentro do Rio. O que a gente vê hoje é o pessoal, a criançada, os adolescentes partindo. E eu acho que o primeiro ponto é votar bem, né? Então a gente promove isso daí. Eduardo Paes vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, em nome de Jesus, vamos fazer. Fazemos foi assim, porque Eduardo Paes é o soldado do Lula, Lula é Eduardo Paes e Paes é Lula. Não vamos permitir isso. Então a AERJ dá oportunidade a todos de vir aqui colocar suas propostas, né, e que a gente possa conhecer um pouquinho de cada um. Então, eu queria agradecer muito a presença aí no nome da AERJ, do presidente do Conselho, que não pôde estar aqui, está viajando, ao nosso pré-candidato, Douglas. Bom, muito obrigado. Bom, pessoal, tem um rito aqui, e eu acho que é fundamental.
Nesses encontros de caráter apartidário, o objetivo é aproximar o setor produtivo das propostas dos pré-candidatos, promovendo debates técnicos, transparentes e construtivos, visando a criação de um espaço qualificado de diálogo sobre os caminhos para o desenvolvimento da infraestrutura e da engenharia do Estado. Presidente, a ERJ é uma instituição, tá, é uma associação que vai completar 51 anos, agora dia 25 de junho. Praticamente, todas essas obras no estado do Rio de Janeiro, nos municípios do estado do Rio de Janeiro, na própria capital, foram feitas por essas empresas. Tá? Aqui está toda a diretoria nossa, o conselho, diretoria do conselho e várias empresas também. Enfim, essas obras todas que aqui no estado são feitas por essas empresas há 51 anos. Obras de escola, hospitais, creches, parques da vida, túneis, viadutos, metrô, Maracanã, centros esportivos, manutenção de escola, manutenção de hospitais, enfim, todas essas obras foram feitas por essa turma aí que está aí nessa luta esses anos todos, tá? Então, vai completar 51 anos, nós estamos desenvolvendo o máximo aqui, como o Haddad colocou, tá? É muito importante para a sociedade, uma sociedade só cresce com engenharia, e essa engenharia ela está com muitos problemas aí, por causa da legislação, enfim. Então, temos feito, você vê, revistas, cursos, palestras, no sentido de avançar e melhorar a questão da engenharia para que a população tenha melhor qualidade de vida, melhor sustentabilidade, tá? Bom, nossa programação hoje, para o dia de hoje, prevê um tempo de 25 minutos para que você, né, apresente suas propostas com foco em infraestrutura, desenvolvimento, enfim, que você quiser falar. Em seguida, a ERJ realizará um bloco de perguntas com temas estratégicos para o setor da engenharia e infraestrutura. Logo após, abriremos espaço para as perguntas, tá? E o encerramento ocorrerá com as considerações finais e a mensagem do pré-candidato. Agradeço a presença de todos, mais uma vez, tá? E desejo um excelente evento, um excelente encontro, que não vai ser o primeiro esse, de mais outros dois. Obrigado. Agradecemos, presidente. Antes de passarmos à apresentação do pré-candidato Douglas Ruas, informamos que as perguntas do público poderão ser encaminhadas ao longo do encontro. Todos os participantes receberam um papelzinho aqui na entrada. Peço que quem queira fazer a pergunta, por favor, escreva, nossa equipe vai estar recolhendo. Agradecemos a colaboração de todos e agora, com a palavra, o pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, Douglas Ruas. Bom dia a todos. Cumprimentar o nosso presidente. Boa tarde já? Bom dia. Cumprimentar o nosso presidente Ícaro, nosso vice-presidente Ronald, dizer que é uma alegria, uma grande satisfação estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, cumprimentar todos os associados aqui presentes. E antes de mais nada, gostaria de me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou o Douglas Ruas, tenho 37 anos de idade, sou morador da cidade de São Gonçalo. E a minha trajetória no serviço público, na verdade, o meu primeiro contato foi dentro de casa. Quando eu nasci, o meu pai já estava no serviço público, trabalhando na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E o nosso bairro lá na cidade de São Gonçalo é o bairro do Pacheco, era um bairro que carecia muito de infraestrutura. Nós só tínhamos a via principal asfaltada. Todas as outras ruas careciam dos investimentos em infraestrutura, iluminação pública precária. E o meu pai se juntou a um movimento de moradores lá do nosso bairro, numa associação de moradores, para reivindicar a prefeitura que pudesse enxergar o nosso bairro e levar os investimentos, né? Mas isso não foi possível e chegaram à conclusão que era importante elegermos um vereador lá no bairro. Em 2004, meu pai aceitou esse desafio e foi candidato a vereador pela primeira vez, foi eleito. E logo no seu primeiro ano de mandato, eu tinha 15 anos de idade, ele colocou um gabinete avançado lá no nosso bairro e eu passei a acompanhá-lo lá, ajudar no atendimento à população. E foi ali que eu descobri a política como uma verdadeira ferramenta de transformação na vida das pessoas. Eu vi através do trabalho do meu pai como vereador, a prefeitura passou a enxergar o nosso bairro, os investimentos em infraestrutura chegaram, as ruas foram pavimentadas,
uma unidade de saúde importante chegou ao meu bairro, uma creche, uma escola. Então, muito fruto do trabalho da engenharia, eu vi chegando no meu bairro e transformando. Esse período também coincide com o final do ensino médio, quando a gente precisa tomar uma direção, o que a gente quer fazer da vida. E certamente essa experiência ao lado do meu pai me inspirou também a entrar para o serviço público, mas eu decidi me preparar para isso antes, então eu cursei uma faculdade de Direito e prestei concurso para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, então eu ocupei o meu primeiro cargo através do concurso público. Depois eu decidi me especializar na área de gestão pública, fiz uma pós-graduação em gestão pública com foco no planejamento urbano e também na parte de tornar a gestão mais eficiente, mais célere, vencendo toda essa burocracia da administração pública. E depois tive as minhas oportunidades nos cargos de gestão na Prefeitura de São Gonçalo e também no Instituto Estadual do Ambiente. Em 2021, eu assumi a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais na cidade de São Gonçalo, responsável por fazer todo o planejamento estratégico do governo, e o objetivo naquela ocasião era fazer com que a cidade pudesse se desenvolver nas diversas áreas ao mesmo tempo, e tivemos muito contato, muito trabalho no escritório de projetos para as diversas pastas da Prefeitura. Nós projetamos clínicas da saúde, Hospital do Câncer e do Coração, centro de imagem, centro de diagnóstico e imagem, creches, reforma de escola e muita coisa de infraestrutura de pavimentação. Quem aqui conhece a cidade de São Gonçalo sabe que ainda é um grande desafio na área da infraestrutura. São mais de 5.000 ruas. Quando meu pai assumiu o governo lá em São Gonçalo, a gente tinha um diagnóstico lá que mais da metade delas ainda careciam de investimentos de infraestrutura de pavimentação e drenagem. Muitas delas já foram feitas, mas ainda tem muito o que fazer, então um grande desafio. Em 2002, eu fui candidato a primeira vez, fui candidato a deputado estadual, tive a felicidade e a confiança do povo de ser o deputado estadual mais votado do PL, o segundo mais votado do estado do Rio de Janeiro, com 175.000 votos. E logo no início do meu mandato, eu me dediquei na Assembleia a levantar a voz em favor dos municípios, sobretudo do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu vindo de uma cidade que tem um orçamento per capita que é o segundo pior do estado. São Gonçalo tem 2,4 bilhões de orçamento para 1 milhão de pessoas, ou seja, R$ 2.400 per capita que o prefeito tem para dar conta de todas as demandas de serviço público da população. O pior é Nova Iguaçu, que tem Nova Iguaçu tem 2.428, São Gonçalo 2.452, a briga é feia. Então, eu sempre levantei voz em favor desses municípios, defendendo que o governo do estado possa desenvolver políticas públicas que ajudem a minimizar essa dificuldade financeira dos municípios. A capacidade de investimento dessas cidades são muito reduzidas. As raríssimas exceções são os municípios que recebem muitos royalties do petróleo e a capital. Mas a grande maioria, a bem da verdade, o prefeito pega o seu orçamento, ele paga a folha de pessoal, paga os serviços essenciais de saúde, educação, coleta de lixo, e lhe sobra muito pouco, na verdade quase nada, para de fato ele decidir o que fazer, se ele vai pavimentar uma rua, vai construir uma creche ou uma unidade básica de saúde. E tudo isso é fruto de um pacto federativo que está vigente no nosso país, que é uma completa distorção da realidade da nossa população, né? Chega agora a época de campanha, a gente vai ouvir novamente aquela frase que a gente está acostumado a ouvir há muito tempo, que fala menos Brasília e mais Brasil. Lamentavelmente, nós não tivemos nenhuma medida efetiva que pudesse corrigir essas distorções. Hoje, esse pacto federativo entrega para os prefeitos 90% das demandas de serviços públicos da população, mas concentra a maior parte da arrecadação em Brasília. Então, o que nos resta no âmbito estadual é promover políticas públicas que ajudem a minimizar essa situação dos municípios. Eu acho que, de tanto ouvir o meu grito na Assembleia, o governador, à época, resolveu criar a Secretaria de Estado das Cidades e me convidou para assumir a pasta, que ficou responsável pela articulação do governo do Estado com os municípios e também de liderar o programa Governo Presente nas Cidades, que é um programa que dá uma oportunidade aos municípios de apresentarem os seus projetos e receber os investimentos, sobretudo na área de infraestrutura, nas suas cidades. E por lá eu permaneci durante 2 anos e meio, e nós conseguimos
ter uma carteira de investimentos de 2,4 bilhões de reais, que alcançaram 73 municípios. E eu tenho muito orgulho desse número conquistado, porque acho que todos que estão aqui sabem o quanto é burocrático no poder público para a gente fazer uma licitação para pintar uma parede, que dirá tirar projetos de infraestrutura do papel. E nós conseguimos isso com uma estrutura administrativa enxuta. Nós tínhamos lá na Secretaria de Estado das Cidades 133 servidores, que custam ao governo do Estado menos de R$1 milhão. A folha salarial lá é de 900 e pouco mil reais. E a gente conseguiu fazer a gestão de mais de 2,4 bilhões de reais em 2 anos e meio. Foram mais de 100 contratos nesse período. E a gente sabe que para a gente ter 100 contratos, a luta que é na administração pública, em fazer todo o trâmite, e eu acho que o modelo de gestão que a gente implementou lá foi muito eficiente no que diz respeito a dar celeridade na tramitação desses processos. Por onde eu passei na minha carreira até aqui, eu sempre estabeleci metas e prazos com cada setor por onde existe a necessidade de tramitar o processo e dando responsabilidade para aqueles que trabalham comigo na equipe, para que sejam cumpridos os prazos. Sempre pensando com o único objetivo de a gente ter celeridade, porque as pessoas que estão lá na ponta, aguardando aquele investimento, aquela rua ser pavimentada, elas têm pressa, sim. E quando a gente leva essas obras de pavimentação, a gente chega no bairro depois para fazer a entrega, a gente escuta o relato dos moradores que não esperavam sequer ver aqueles investimentos chegarem lá na sua cidade, no seu bairro, em vida, porque já não tinham mais esperanças, né? E a gente sabe que se o Estado não estender a mão através de um programa como esse, para que os municípios tenham a oportunidade de receber esses investimentos, com a situação financeira que os municípios têm hoje, nada disso acontece. E o nosso plano de governo que a gente vai apresentar à população do Estado do Rio de Janeiro, ele tem, sim, como espinha dorsal a segurança pública, entendendo que se nós não resolvermos esse problema de segurança, nós vamos estar, daqui a pouco, tendo dificuldade, inclusive, de manter o acesso aos outros serviços, como saúde, educação, assistência social, entre outros. E o setor de engenharia sofre, e muito já, com o problema da segurança pública. Muitas empresas já entregaram contratos de projetos importantes para a população e para a engenharia do Estado do Rio de Janeiro, por conta das facções criminosas quererem acharcar os empresários que estão lá trabalhando de maneira honesta para entregar um benefício para a população. E eles se intitulam os proprietários do território, se dizem exercer o domínio territorial daquele lugar, e para uma empresa trabalhar lá, precisa pagar uma espécie de um pedágio, alguma taxa para eles. Então, esse problema da segurança pública, ele impacta diretamente no desenvolvimento do nosso Estado e trava o potencial enorme que nós temos para alavancar o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos dedicado muito para isso. Eu sou um grande crítico da atual política de metas que está vigente no nosso Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. Convivi com isso trabalhando na Polícia Civil e depois nos cargos de gestão. Lamentavelmente, ninguém teve a coragem de mexer nisso, mas nós vamos apresentar uma proposta para fazer uma reformulação completa. Eu estou falando do ranking de metas da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Esse ranking de metas, ele não contempla a prioridade que deve ser da segurança pública, que é a retomada dos territórios. Na verdade, hoje, esse ranking de metas estimula aos policiais a não enfrentar o crime organizado. Porque, por exemplo, me lembro, na época, eu trabalhava numa delegacia lá em Niterói, faltavam uma semana ou 10 dias, alguma assim, para fechar o semestre. E o semestre a gente estava em primeiro lugar no ranking de metas. A cidade de Niterói, a ISP-12, que contempla a cidade de Niterói, Maricá, estava em primeiro lugar. Então, todos os policiais militares e policiais civis lotados nessas duas cidades iriam receber uma gratificação por conta da primeira colocação no ranking de metas. Pois bem, teve uma operação da CORE, lá na comunidade do Caramujo, e teve um confronto, eles foram prender um líder da facção criminosa naquela época, muito procurado, e eles resistiram à ação da polícia, teve um confronto, e 6 criminosos morreram.
o ranking de metas da cidade de Niterói, nós estávamos em primeiro lugar, caímos para 7º. Porque o auto de resistência, que é uma ação legítima dos agentes das forças de segurança para defender a sua vida ou a vida de outrem contra uma injusta agressão, ele entra como letalidade violenta. Então nós temos um ranking de meta que está falando para o policial, você não pode se defender nem defender a outro, não, porque senão o seu ranking vai lá para baixo, sua posição no ranking vai cair. E não existe nenhuma métrica no ranking de metas no que diz respeito ao domínio territorial. O ranking de metas ele contempla os roubos de veículos, roubos de ruas, o furto, e tem que contemplar, mas ele não contempla o domínio territorial. E todos esses outros crimes estão relacionados ao domínio territorial. Porque o camarada não rouba, o indivíduo não rouba um carro aqui no centro e leva para Copacabana para ficar ali na orla, não. Ele só rouba o carro aqui porque tem alguma comunidade sob o domínio da facção criminosa que serve como um porto seguro para ele levar esse carro lá para dentro. As cargas que são roubadas na Avenida Brasil, nas nossas vias expressas, elas só são roubadas porque existe uma comunidade dominada pela facção criminosa e eles levam essa carreta, o caminhão que foi roubado, com a carga lá para dentro dessa comunidade, que funciona como um porto seguro para a prática dos delitos que eles cometem aqui no asfalto. Então não existe no nosso ranking de metas nenhum indicador para medir isso. A bem da verdade, o que hoje é cobrado dos comandantes da Polícia Militar e dos delegados titulares? Baixar os índices de roubo de rua e roubo de veículo. Só isso. E eles não estão errados para fazer o quê? A política que instituiu o governador. A política que nós vamos apresentar, nós vamos fazer o diagnóstico de todas as regiões, a ISP 12, conforme eu usei o exemplo aqui de Niterói e Maricá. Quais são as áreas que são hoje dominadas pelas facções criminosas? Tem que ter um diagnóstico. Chamar o comandante do batalhão, o delegado, os delegados titulares da área, olha aqui, qual é o plano de vocês para poder a gente ocupar isso aqui? Porque o que o cidadão de bem que mora dentro das comunidades ele quer é o mesmo direito que todos aqueles que moram na Zona Sul têm, de abrir a sua porta, se deparar com uma viatura da Polícia Militar cumprindo o policiamento ostensivo, se precisar de uma ajuda, ligar 190 e a viatura chegar até a sua porta, se precisar de um socorro médico, discar 192 e a viatura do SAMU chegar até a sua porta. Então, se nós não conseguirmos resolver esse problema da segurança, nós vamos ter muito problema de fazer o nosso Estado desenvolver e tirar o potencial enorme que tem. Nós temos grandes desafios no Rio de Janeiro, mas temos um potencial enorme a ser explorado. Eu acredito muito nos investimentos em infraestrutura para que a gente possa alavancar. Eu tive essa experiência na Secretaria de Estado das cidades e eu pude ver de perto o quanto é importante esses investimentos em infraestrutura para as diversas áreas. Nós fizemos um levantamento lá, Ícaro, em todos esses investimentos que passaram de 2 bilhões de reais, nós geramos 60 mil empregos. Além disso, a gente leva a arrecadação para os municípios que têm uma dificuldade, porque quando o Estado ele paga as empresas que estão fazendo as obras nos determinados municípios, o ISS é recolhido nas cidades. Então, a gente, quando consegue levar uma obra de infraestrutura para uma cidade dessa que tem suas dificuldades financeiras, primeiro, a gente leva geração de emprego e renda. E gera um ciclo virtuoso. Vocês sabem do que eu estou falando, porque quando instala a obra, tem alguém que vai fornecer alimentação para os trabalhadores, tem uma padaria no local que movimenta, tem todo o comércio local ali, ele é aquecido por conta da chegada da obra ali, dos investimentos, fora os empregos diretos de outros terceirizados que são contratados pelas empresas que estão contratadas pelo governo do Estado para poder executar essa obra. Então, além de levar o emprego, ainda leva uma receita para esses municípios. Eu já tive relato de prefeitos que falaram, ó, com o ISS que eu arrecadei dessa obra, eu vou fazer uma reforma numa unidade de saúde. Falei, pô, que bacana, porque é uma receita que ele não contava. Ele não contava com aquela receita ali. Então, quando a gente chega fazendo a obra, a gente paga o fornecedor pelo Estado, recolhe o ISS na cidade, o prefeito já tem um incremento na sua arrecadação e que ele pode, inclusive, fazer uma outra obra de engenharia na sua cidade.
Então, gera um verdadeiro ciclo virtuoso, onde toda a sociedade ganha com esses investimentos, sem contar os novos negócios que são gerados a partir dos investimentos em infraestrutura. Lá na minha cidade de São Gonçalo, nós tem uma obra lá em andamento ainda, já está na reta final, que é o MUV, que é um corredor viário de 18 quilômetros de extensão, que corta todo o eixo central da cidade de São Gonçalo, indo de Neves até Guaxindiba, e ele ocupou uma área da cidade que estava abandonada, em muitos trechos até ocupado de forma irregular, que é o leito da antiga linha férrea, que foi descontinuada na cidade de São Gonçalo. E quando esse projeto ele foi ganhando forma, a gente viu vários comércios, vários negócios novos abrindo, porque é praticamente uma via nova, numa cidade uma área que estava abandonada, que ganhou vida através de uma obra de revitalização, com uma via larga, com calçadas acessíveis, com ciclovia. No outro dia foi abordado, na inauguração do Parque RJ, que era lá onde eu ocupava o Piscinão de São Gonçalo, uma área que estava abandonada há muito tempo, um empresário de uma loja de bicicletas elétricas, a Goltrix. Ele chegou lá, a gente estava nos finalmente da obra, eu quero falar com o gestor aí, quem vai ficar responsável por isso daí, eu quero fazer uma doação para o Parque RJ. Vou doar 2 bicicletas elétricas aqui para o pessoal da segurança, da Guarda Municipal, ficar trafegando lá. Aí eu conheci o empresário que estava lá, ele falou, pô, cara, não estou entendendo. Eu falei, mas por que você está falando? Cara, aquela obra do MUV lá mudou a minha realidade. A minha expectativa nesse negócio de bicicleta elétrica era desse tamanho. Eu pensava em ter uma única loja. Hoje eu já tenho 3 na cidade, porque vocês botaram uma ciclovia de 18 quilômetros e agora as pessoas não param de comprar as bicicletas elétricas. Então, uma coisa que a gente nem imaginava, geramos um negócio novo na cidade que alavancou, além das expectativas daquele empresário que apostou nesse negócio, por conta de uma obra de infraestrutura que a gente conseguiu levar para a cidade. Então, não tenho dúvidas que a gente tem um grande desafio pela frente, nós temos um potencial enorme. Uma outra questão que tem sido muito abordada, principalmente no interior, que também não é uma exclusividade do interior, nós temos alguns trechos aqui na região metropolitana de rodovias estaduais que estão numa situação deplorável, praticamente intransitáveis já, com muita necessidade de investimento de infraestrutura, e nós ainda não temos um plano pronto, mas estamos trabalhando para fazer um conceito e tentar chegar numa métrica daquilo que pode ser feito concessão, e eu tenho certeza absoluta que há de se fazer a concessão de algumas rodovias aqui no estado do Rio de Janeiro, porque o DR hoje não tem dado conta sequer da conserva. Muitos municípios estão assumindo para si esse serviço, que é de competência do governo do estado. Então, esse também é um grande desafio. Nós temos muitas necessidades de rodovias novas. Eu tive no sul fluminense conversando com o pessoal do cluster automotivo, e eles anseiam muito por uma rodovia, uma RJ, que possa vir a ser pavimentada para termos uma via alternativa à Dutra, porque hoje eles estão 100% dependentes da Dutra, e esse é um ponto de muita atenção que o governo do estado precisa ter, porque eles estão apenas a 40 quilômetros de São Paulo, onde eles têm uma infraestrutura muito superior à que o estado do Rio de Janeiro oferta a eles. E os incentivos fiscais que hoje, teoricamente, os prendem lá, estão prestes a acabar com a reforma tributária que vai pôr um fim a essa guerra fiscal no estado do Rio de Janeiro, no nosso país. Então, vai levar quem, de fato, oferecer a melhor infraestrutura. E todos os estados, hoje o Espírito Santo é um expoente no que diz respeito aos incentivos fiscais, mas ele vai precisar repensar a sua estratégia também. Não vai bastar dar incentivo fiscal, não. Tem que ter infraestrutura, tem que ter rodovia, tem que ter tudo para que eles possam escoar a sua produção e que possam também receber a matéria-prima da melhor maneira possível. E hoje todos esses
todas essas indústrias do setor automotivo que estão presentes aqui no estado do Rio de Janeiro, eles não estão satisfeitos com aquilo que eles têm ao seu dispor da infraestrutura, porque eles estão dependentes da Dutra. E se tem um acidente ali na Dutra, fecha tudo, eles ficam praticamente paralisados e não conseguem cumprir os prazos estabelecidos, não conseguem receber as mercadorias, que são as suas matérias-primas, para que eles possam produzir os veículos. Então, nós temos que, de fato, pensar em gerar uma infraestrutura para que o Estado do Rio de Janeiro possa se desenvolver. E a questão da reforma tributária está logo ali. 2032 está implementada, segundo a lei que foi aprovada no Congresso Nacional, 100%, acabou a guerra fiscal. O que vai ser o atrativo para as empresas decidirem em quais estados elas vão se instalar? Não vai ser mais um incentivo fiscal. Eles vão olhar a infraestrutura, vão olhar a segurança. Se a gente tiver com os índices altos de roubo de carga, o empresário vai querer colocar a sua empresa aqui para ter que pagar um seguro alto dos seus veículos, dos seus caminhões, de maneira alguma. Então, são dois pontos chaves para que nós possamos atrair as indústrias para o nosso estado. E não só atrair, nós temos uma grande preocupação de manter aqueles que aqui estão. Porque quando acabar a guerra fiscal, por exemplo, esse pessoal do cluster automotivo, eles estão a 40 quilômetros de São Paulo. Num estalar de dedo, eles se mudam. Inclusive, a mão de obra que eles têm hoje não vai nem se importar se precisar se deslocar ali para poder trabalhar. Então, um grande desafio que nós temos aí pela frente de ouvir toda a cadeia produtiva do Estado do Rio de Janeiro e fazer um planejamento com projetos de qualidade para que a gente possa ofertar toda a infraestrutura necessária para que a gente tire o melhor do nosso Rio de Janeiro. Ninguém conhece o Brasil se não for a partir do Rio de Janeiro. É o nosso cartão de visita. Mas hoje a gente tem alguns indicadores que acabam nos envergonhando. E nós temos que admitir isso. Nós falamos da área da segurança pública. Não à toa nós temos esses grandes desafios na segurança ainda, Ícaro. E o Estado do Rio de Janeiro hoje ocupa a 26ª colocação no ranking nacional do IDEB. 26ª, senhores, é a mesma coisa do que penúltimo lugar. Nós somos a segunda economia do país e temos a segunda pior educação do país. É uma verdadeira contradição. E nós temos, dentro da nossa própria rede pública estadual, alguns bons exemplos. Nós temos um pouco mais de 1.200 unidades escolares na rede pública estadual e temos 17 escolas cívico-militares. E tem gente que se assusta quando a gente fala disso, porque acha que as nossas crianças e os jovens vão sair de lá da escola tudo batendo continência militar. Não é isso. Essas escolas, elas contam com a ajuda de militares da reserva que auxiliam na organização do ambiente escolar, na disciplina, na mediação de conflito entre os alunos e cobram o respeito do aluno para com o professor. E o resultado do IDEB dessas escolas cívico-militares, a menor nota do Estado do Rio de Janeiro, 5,2. A maior, 5,8, que é a escola de Araruama. Só para vocês entenderem a relevância que tem esse modelo. A relevância que tem esse modelo de ensino. O primeiro lugar no ranking nacional do IDEB é o estado do Paraná. A nota deles, 4,9. O que eu estou dizendo para vocês? Se nós concorrêssemos apenas com as escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro, nós seríamos primeiro lugar no ranking nacional de educação. Então, assim, nós temos bons exemplos aqui, mas dentro do universo de 1.200 nós só temos 17 unidades. Por que não ampliar isso? Se funciona. E como que a gente vai apresentar isso? Nós queremos apresentar a comunidade escolar, que engloba os pais de alunos, os profissionais da educação, esse modelo já existente, a comunidade escolar aprovando, a gente implementa. E como que a gente quer apresentar isso a eles? Vamos conhecer as que já estão funcionando. Porque hoje, se você conversar com um professor que trabalha numa escola dessa e falar com ele assim, olha,
nós vamos te transferir para uma outra escola. Ele não quer de jeito nenhum. Então, os profissionais de educação que inicialmente tinham algum receio, hoje eles aprovam. Porque o que o professor quer? Ele quer o respeito do aluno para com ele. Com isso, ele consegue dar fluidez na sua aula, consegue passar o conteúdo, e isso tem uma relação direta com a segurança. Porque as facções criminosas, elas funcionam como uma empresa, elas visam um lucro, então elas buscam sempre estar se expandindo. Mas para elas se expandirem, como qualquer empresa, precisa de quê? Mão de obra. E quem é a mão de obra que é emprestada para eles crescerem? São os nossos jovens. É estatístico isso, quando os nossos jovens eles abandonam a escola, é porque já estão entrando para as facções criminosas, já estão pertencendo a algum grupo, já estão sendo aliciados por eles. Um outro debate importante na educação que nós tivemos e que vale ter com todos aqui também, lá com o cluster automotivo, é uma proposta de trazer a qualificação profissional já para o ensino médio, numa parceria, inclusive, com as empresas, que possam firmar parcerias com o governo do Estado, ofertar qualificação profissional naquela área que eles têm a demanda, para depois eles já aproveitarem o jovem. Porque hoje, o nosso jovem ele chega no primeiro ano do ensino médio, ele está dentro da sala de aula, ele não consegue compreender que aquele tempo que ele está gastando ali vai lhe ser útil para alguma coisa no futuro. Então, nós precisamos antecipar esse debate sobre a qualificação profissional, pegar na mão do jovem e mostrar a ele, olha, através da qualificação profissional existe um caminho de prosperidade na sua vida. Você vai ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Basta você se qualificar. E por onde a gente passa, independente do setor, existe sim uma demanda por mão de obra qualificada. Não é fácil. Lá em São Paulo, lá no Sul Fluminense, por exemplo, eles recebem muita gente de São Paulo para trabalhar no Rio de Janeiro, porque nós não temos a mão de obra qualificada. Então, senhor, já acabou meu tempo? Acabou. Olha, dizer a vocês que a gente vai, espero ter outras oportunidades daqui até outubro, mas fica um convite aí também, vocês possam nos acompanhar nas redes sociais, Douglas Ruas RJ, por lá vocês vão conhecer um pouco mais das nossas propostas que a gente vai estar apresentando à população do Estado do Rio de Janeiro. Ô Douglas, nós vamos fazer umas perguntinhas aqui agora, tá bom? Não, ótimo, o mais importante do que eu falar é ouvi-los. Eu vou ouvir umas perguntas e tal. Bom, de cara eu já vou te falar aqui, quando você falar aqui, nossa revista aqui, isso não está no script, mas eu tenho que colocar para você. Ocupação territorial e segurança pública. Está direto na nossa revista, pode levar uma, tá? E está mostrando exatamente, tá? Essas obras todinhas que foram feitas em comunidades e exatamente nesse sentido da integração, segurança com urbanização dela. Aí está as grandes favelas, os parques aí, e o resultado, dentro da linha que você está colocando, é dentro desse sentido que você falou. Bom, vamos lá. Pré-candidato, o setor da engenharia reclama que o Rio tem bons projetos, mas muita dificuldade de transformar planejamento em entrega, o que muda em um eventual governo Douglas Ruas. Dentro do que você já falou, avançar. Ícaro, eu acredito que o gestor, o governador, ele tem que ter as suas prioridades e ter uma equipe que se comprometa com os prazos por ele estabelecidos. Por onde eu passei, eu sempre tratei assim, quem é o meu procurador? Senta aqui, quantos dias você precisa para dar um parecer jurídico nesse processo aqui? São 10, mas por que 10? Vamos debater, dá 5. Então tem o tempo que estipular prazo, porque a capacidade de gestão e de execução é que nos tem deixado para trás. Eu falei aqui do exemplo lá na Secretaria de Estado da cidade, nós conseguimos gerar mais de 100 contratos em apenas 2 anos e meio. Como? Todo mundo da equipe tem o seu prazo a cumprir. A equipe técnica tem um prazo para elaborar o estudo técnico preliminar, o outro tem um prazo para elaborar a minuta de edital, cada um tem o seu prazo pré-estabelecido. E com isso, você apenas precisa cobrar que seja cumprido aquele prazo pré-estabelecido. Com isso, a gente consegue fazer esses projetos tão aguardados aí andarem.
Perfeito, pessoal. Tem uma aqui, pré-candidato. Além dos desafios de planejamento e execução, o setor produtivo aponta que o Rio tem um problema que afeta diretamente a competitividade, a insegurança. Você já até colocou aqui. Como transformar a segurança pública em uma condição para a retomada dos investimentos e geração de empregos? Você já falou bastante, mas eu acho que tem que... Pois é, Ícaro, eu acredito muito no potencial do Rio de Janeiro e creio que esse potencial hoje está travado muito por conta da segurança pública. Nós somos o cartão de visita dessa nação. Ninguém conhece o Brasil se não for a partir do Rio de Janeiro. Então, a hora que a gente consegue dar uma virada de chave nessa pauta da segurança pública, o Estado tem que retomar o território por completo, e eu digo que nos últimos anos o Estado aceitou essa condição. Aceitou, tanto é porque existem umas classificações dentro das forças de segurança, uma classificação interna de área verde e área vermelha. Isso é o Estado admitir, não dou conta. Tem uma área ali que eu não dou conta. Isso tem que acabar. Não pode existir essa classificação. Nós somos o Estado do Rio de Janeiro e nós temos força para ganhar. E eu digo a você, Ícaro, não tenho convicção do que eu estou falando. É possível. Nós temos 16 bilhões de reais no orçamento para a segurança pública anualmente. 60 mil homens na segurança pública. Nós não temos como perder essa guerra. Agora, nós temos que ter todo o sistema de justiça sentado à mesa e compreender. Nós temos uma guerra. O que nós temos aqui foram 920 fuzis apreendidos ano passado. Isso não tem lugar nenhum do mundo, gente. Um território urbano por onde trafegam as famílias de bem todos os dias, 920 fuzis. O segundo lugar no Brasil foi a Bahia, com 112. 920 fuzis. Então, se nós não entendermos que isso é um cenário de guerra e que essa guerra precisa ser enfrentada e vencida o quanto antes, e com tudo isso, o Estado do Rio de Janeiro está sobrevivendo. Então, a hora que a gente consegue destravar esse problema da segurança pública, os nossos empreendedores, investidores, eles dão conta de fazer o resto, e esse Estado tem tudo para poder ser o protagonista da nossa nação. Ótimo, muito bom. Terceiro, pré-candidato. Grandes projetos de infraestrutura dependem cada vez mais da participação do setor privado, sejam em obras, concessões, ou PPPs, ou PMI. Qual será a relação do seu governo com o setor produtivo e com a engenharia do Rio de Janeiro? Olha aí, cara, eu não tenho dúvidas de que o Estado não tem capacidade de dar conta de todas as demandas que estão postas hoje. As concessões e as parcerias público-privadas são uma grande saída para que a gente possa ter velocidade para atender essas demandas da população. Falei aqui da questão das nossas rodovias estaduais, nós precisamos de um plano de concessões o quanto antes. Hoje, a gente recebe o relato de algumas empresas, por exemplo, há pouco tempo atrás, lá em Cantagalo, quando foi cometido por uma forte chuva, nós ficamos com uma RJ interrompida lá. A fábrica de cimento, que é a grande geradora de emprego e renda na cidade, ficou sem condições de escoar os seus produtos e de receber a sua matéria-prima também necessária. Então, a gente inviabiliza a nossa cadeia produtiva, o funcionamento de uma grande empresa, por conta da precariedade das nossas rodovias. Então, nesse ponto aí, com certeza, nós vamos apresentar um plano de concessões para essas rodovias estaduais. Esse plano já existe. Tem um conhecimento. O Estado do Rio não quis implementar, e foi feito junto com o Banco Mundial. Nós estamos. Que está lá no DR. Não, nunca teve no DR, teve na Secretaria de Transporte. Não, mas lá no DR tem um material também, que eu já estou com acesso. Não sei se... O DR fez, na época do governo Marcelo Alencar, a concessão de 2 rodovias. O Rio de Janeiro tem 2 rodovias concessionadas, a Rio Friburgo, né? E a Via Lagos. Certo. Não, vamos lá. Eu estou com um plano lá, exatamente 5 blocos, mas é como quem nos forneceu foi alguém do DR, então, por isso que eu estou com o DR na cabeça. Pode ter sido feito pela Secretaria de Transporte. Exatamente esse. É o que nós estamos com acesso. Os planos estavam na rua para
Agora, ele chegou a ter um processo sem no DER, que eu acho que é a partir desse material, desse estudo. Que ele não seria, ele seria lançado pela Secretaria de Transporte ou pelo DER? Não, pela Secretaria de Transporte. Foram lançados duas, mas na hora que os estudos ficaram prontos, em vez de lançar a concessão para fazer a concessão das rodovias, porque uma coisa é fazer a modelagem, estruturar e depois lançar. Na hora de lançar, o governo não quer lançar. Pois é, vamos entrar nesse... porque esse é bom, mas é polêmico. Vamos lá. Não, não, você está certíssimo. Eu vou falar o que a gente está estudando a partir desse material. É, de fato, o grande problema que é aqueles posicionamentos da população que não quer pagar o pedágio ali, principalmente nos territórios urbanos. Então, a gente está buscando, através de muito estudo, entender o que é possível, o que é mais delicado e como que a gente busca soluções para esses trechos mais delicados. Isso aí era a pergunta agora aqui. Que é o primeiro, segundo e terceiro problema do Rio de Janeiro, é a insegurança. E o Rio de Janeiro é o estado entre os impostos mais altos do Brasil. Verdade. Inclusive IPVA. Você vai no cluster de Resende de Porto Real, é o que eles mais reclamam. O ICMS da luz no Rio é o mais caro do Brasil, o gás e por aí vai. Aí o custo logístico fica... Verdade. Bom, vamos lá. Agora, pré-candidato, nós vamos passar para um bloco de perguntas do público, tá? Essas foram feitas perguntas técnicas, tá? Perguntas do público. Eu selecionei, já que está falando em DER aqui, tá? Selecionei uma aqui, um pouco espetada, mas eu acho que vale a pena. Note a presidência do DER é um policial militar, apesar da regulação do órgão falar que deve ser um engenheiro. No seu governo, o engenheiro será reconhecido? Com certeza absoluta. Eu que já tive lá secretário de Estado das cidades, quem conhece lá a estrutura nossa lá, é um quadro bastante técnico, cada um no seu quadrado, né? Vamos cuidar, já tive lá no CAL com o Sidney estava aqui ainda há pouco. Nós temos arquitetos que trabalham muito nos nossos projetos lá e engenheiros. Eu não tenho dúvida que à frente do DER nós precisamos de um engenheiro, de preferência que conheça esses grandes desafios das nossas rodovias estaduais, né? Mas, entrando aqui um pouco na questão da atual gestão do governo do Estado, eu, desde o início de todo esse imbróglio jurídico institucional que nós temos aqui, eu sempre defendi que fossem realizadas eleições diretas, porque entendo que o exercício pleno da democracia, quando o cidadão sai de casa, vai até a urna para escolher os seus governantes. E, lamentavelmente, um partido político, que é o PSD, fez uma gincana jurídica no STF para que a gente não tivesse eleição. E eu não defendo a interinidade nem do presidente da LERJ, nem do presidente do Tribunal de Justiça, eu não defendo interinidade alguma. Interinidade não combina com estabilidade. Nós temos dois exemplos semelhantes hoje no Brasil, e no Amazonas, onde foi realizada a eleição indireta. Está lá o governador eleito, efetivo, legitimado para tocar o governo e implementar as políticas públicas que julgar necessário. No estado de Roraima, domingo agora, dia 21, tem eleição direta. O povo vai para a rua, vai na urna, vai votar, vai escolher o seu governador. O que o Supremo Tribunal Federal está fazendo aqui no Rio de Janeiro é tirando um direito do povo. E eu não vejo como um governo seja legítimo se não for pelo voto popular. Não existe outra maneira de legitimar um governante numa democracia se não for através do voto popular. Ronaldo, faz uma daí. Separei mais 3 perguntas para mim. Bom dia. O Estado do Rio de Janeiro registrou 6 ex-governadores presos nas últimas décadas por esquemas de corrupção e crimes eleitorais. Pergunto, se eleito, cumprirá o mandato 4 anos e qual plano pretende aplicar no Estado sobre segurança pública?
Não deu para... Tá ruim, né? Vamos lá, vou tentar resumir aqui. O Estado do Rio de Janeiro ex-governador nas últimas... Tá ruim, né? Eu acho que... O Estado do Rio de Janeiro registrou 6 ex-governadores presos nas últimas décadas por esquemas de corrupção e crimes eleitorais. Se eleito, cumprirá o mandato regimental de 4 anos. E qual plano pretende aplicar no Estado de Segurança Pública? Olha, acho que a segurança pública, acho que eu já falei bastante aqui, né? Mas em relação aos episódios tristes, né, para o nosso Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos, eu acho que a minha grande diferença para essa turma que já está aí há muito tempo é porque eu sou servidor de carreira. Eu tenho, além disso, a gente sempre diz que a gente tem CPF e matrícula. Independente do resultado das eleições de outubro, em janeiro do ano que vem, eu vou estar servindo a população, porque essa foi uma opção que eu fiz lá atrás, através de concurso público. Eu pertenço aos quadros efetivos do governo do Estado do Rio de Janeiro, então eu vou estar servindo ao povo ano que vem, independente do resultado de eleição, e aonde eu estiver, sempre vou trabalhar da mesma maneira que trabalhei, cumprindo as leis. Se o governante, até numa entrevista recente para a TMC, eu falei, eu acho até que tinha que ter uma agravante nas penas para quem detém mandato político, porque o indivíduo se coloca à disposição, assume um compromisso com a população, de exercer um mandato em prol da população, e utiliza-se dessa confiança que o povo deu para poder praticar ilícitos, ele deveria ter até uma pena muito mais dura do que tem o cidadão comum quando comete um ilícito penal. O Estado do Rio de Janeiro possui um grande déficit de investimento em infraestrutura urbana, saneamento e prevenção a enchentes. Caso eleito, quais serão as prioridades de investimento para os próximos 4 anos e como pretende garantir previsibilidade no nosso mercado de engenharia? Olha, os 2 grandes desafios do Estado do Rio de Janeiro é a segurança pública e o déficit fiscal. Nós temos uma questão fiscal que é um grande desafio aqui no Rio de Janeiro. Logo que eu assumi como presidente da Alerj, eu recebi lá do governo a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2027. Um déficit estimado de 13 bilhões de reais, o déficit posto para 2026 é de 19 bilhões de reais. E eu falei, cara, vamos se aprofundar nisso aqui para entender. E aí eu peguei a equipe lá da Assembleia, vamos revisitar os números, vamos voltar ao dia, ao ano em que o orçamento do Estado estava equilibrado. E nós voltamos 5 anos atrás. O Estado estava com o orçamento equilibrado. As despesas cabiam dentro da receita. E aí a gente faz um levantamento de lá para cá. A receita diminuiu? Não. A receita aumentou 21%. Então, por que nós temos um déficit? Porque a despesa aumentou 43%. Quem aqui é gestor da sua empresa sabe do que a gente está falando. Isso é um princípio básico da boa administração. Não só pública, mas também privada. A sua despesa tem que caber dentro da receita. Você não pode gastar para além daquilo que você tem de receita. A verdade é que o orçamento do Estado nos últimos 4 anos é uma verdadeira peça de ficção. Você projeta uma despesa para uma receita que você não tem. Isso tira a previsibilidade. Não tem como o gestor estar lá e falar, vou fazer essa obra ou não vou. Estou trabalhando no projeto aqui, mas vai ter? Não, porque o orçamento está contingenciado. Porque não cabe. Estão projetando uma despesa dentro, uma receita que não cabe. Nós temos a figura da suplementação e os primeiros levantamentos dessa. Nós criamos uma comissão especial para a contenção de gastos para justamente se debruçar sobre isso e entender aonde o Estado se perdeu. O que a gente precisa saber agora? Quais foram os órgãos que cresceram a sua despesa para além da receita? Porque se todos os órgãos que compõem o orçamento do Estado tivessem aumentado a sua despesa em apenas 20% nos últimos 5 anos, nós não tínhamos problema, nós tínhamos um orçamento equilibrado. Nós temos os servidores públicos que estão aguardando a recomposição há muito tempo. Nós aumentamos a despesa, o dobro da receita, e não conseguimos nem pagar a recomposição salarial dos servidores. No seu caso, o meu também, eu sou servidor também.
Então, na semana que vem, no dia 25, a gente vai ter uma audiência, uma reunião, vão apresentar os resultados, um relatório preliminar dessa comissão, e eu tenho dito para todos os deputados lá, essa gestão da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro não vai aprovar um orçamento deficitário. A despesa vai ter que caber dentro da receita, doa a quem doer. E nós vamos mostrar à população quem são os verdadeiros vilões do déficit fiscal posto no Estado do Rio de Janeiro. Quem foram os órgãos que aumentaram as suas despesas e que recursos que poderiam estar sendo utilizados para investimentos, sobretudo na área de infraestrutura, levando mais desenvolvimento, gerando emprego e renda para a população do Estado do Rio de Janeiro, mas para onde está indo esses recursos nos últimos anos. Então, esse é um desafio. A previsibilidade ela vem a partir de um equilíbrio fiscal que a gente tem que buscar com o Estado mínimo, reduzir a máquina de custeio para que a gente possa abrir mais espaço no orçamento público para o investimento. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, eu vou só tentar estruturar ela porque é bem específica para você entender. O assunto aqui é a tabela EMOP. Como melhorar a atualização dos insumos que estão constantemente defasados? E se me permite quem fez, acrescentando, como prevalecer o melhor preço e não o menor preço, para que as obras não fiquem paradas, para que o Estado não sofra com isso? Olha, o nosso grande desafio, mas por onde eu passei, inclusive lá na Secretaria de Estado das cidades, quando nós tivemos alguns imbróglios, hoje nós temos um Tribunal de Contas do Estado que é muito atuante. E que, às vezes, a gente precisa ir lá, sentar à mesa, conversar, mostrar a realidade. Nós tivemos alguns processos à frente da Secretaria e que nós fomos lá e mostramos, olha, não tem nada de errado nisso daqui, pelo contrário, é isso daqui que vai viabilizar essa obra. Então, a gente precisa, de fato, ter uma EMOP técnica para apresentar e sentar à mesa com o Tribunal de Contas e mostrar, olha só, isso aqui vai inviabilizar. Se nós não conseguirmos fazer essas alterações aqui, nós não vamos conseguir viabilizar esses projetos que são importantes para a população. Então, essa questão da tabela EMOP, a gente precisa chamar à mesa os outros órgãos, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, para um debate técnico. E tem gente técnica lá dentro que, na hora que a gente conseguir mostrar que os valores que ali estão dos insumos não são compatíveis com o que é praticado no mercado, eles precisam compreender isso. E a gente precisa, de fato, encarar essa realidade, sob pena de não conseguirmos viabilizar projetos importantes de infraestrutura para a população do Estado. Deixa eu fazer mais uma aqui. Mais uma que está bem na veia da turma aqui. Hoje, vemos empresas de fachada ligadas ao tráfico e milícia. O que você pretende fazer? É exatamente isso. Olha, nós temos a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, ela melhorou muito e avançou muito no que diz respeito à investigação nessa parte financeira. Sob a gestão do secretário Felipe Cury, teve uma operação em que ele conseguiu bloquear 15 bilhões de reais do Comando Vermelho. Nós vimos uma operação deflagrada pelo governo federal, que eles fizeram bastante propaganda falando sobre isso, que bloqueou 9 bilhões de reais do PCC. Mas a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, porque isso talvez não tenha sido tanto divulgado, conseguiu, através de um trabalho sério de investigação, identificar e bloquear 15 bilhões de reais do Comando Vermelho que estavam espalhados em várias empresas de fachada. Então, nós já temos expertise para isso. Nós temos a Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro, que conta com um laboratório técnico, com toda a estrutura, com softwares atualizados para buscar essas informações e concluir essas investigações, como foi essa bem-sucedida. Então, nós temos que dar mais capilaridade
para essa delegacia já existente aqui no estado do Rio de Janeiro, para que eles possam cada vez mais promover essa asfixia financeira, tirar esses recursos das facções criminosas, que, sem sombra de dúvida, são muito importantes. É através desse dinheiro que eles conseguem comprar os fuzis que a gente vê aqui no território urbano do Rio de Janeiro, que eles conseguem comprar entorpecente, comprar drone para poder atirar granada contra os nossos policiais, enfim, todos os equipamentos que eles utilizam para promover o terror na sociedade aqui do estado do Rio de Janeiro, é por conta dos recursos financeiros que eles têm. Então, quando a gente consegue promover essa asfixia, a gente reduz o poderio bélico deles significativamente. Perfeito. Chegamos ao momento final do nosso encontro. Convido o pré-candidato para suas considerações finais e a mensagem de encerramento. Olha, mais uma vez agradecer pelo convite, estarei sempre à disposição da Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro e de todos os órgãos de classe também, todas as associações que se preocupam com o futuro do nosso Estado do Rio de Janeiro, e deixo aqui reafirmando mais uma vez o meu compromisso em trabalhar num plano de governo que possa diminuir o custeio da máquina pública para que a gente possa ampliar os recursos para investimentos na área de infraestrutura, reconhecendo que a gente consegue gerar um verdadeiro ciclo virtuoso na economia do Rio de Janeiro, quando a gente tira do papel esses projetos de infraestrutura que geram emprego e renda, geram receita para os municípios e aquecem a economia local. Então, deixo aqui o meu muito obrigado, estarei sempre à disposição de todos. Contem comigo sempre. Bom, em nome da ERJ, agradecemos ao pré-candidato Douglas Ruas pela sua presença e participação nesse encontro. Agradecemos também aos nossos associados e aos demais convidados que estiveram conosco nessa manhã. A participação de cada um contribui para o fortalecimento do diálogo técnico e institucional em torno dos desafios e oportunidades da infraestrutura e da engenharia do Estado do Rio de Janeiro. Essa foi a primeira edição dos Encontros AERJ. Convidamos a todos a um momento de network no Café à Frente e desejamos a todos um excelente dia e uma boa continuidade de trabalho. Muito obrigada. Adorei. Muito bom, bem colocado, muito bem. A gente precisa de você como governador. Vamos trabalhar para isso.